O governo Lula, junto de outros governos sul-americanos, está muito próximo de fechar um acordo de livre comércio com a União Europeia. Esse acordo tem de tudo para ser muito negativo para a nossa indústria, para o nosso desenvolvimento e para a nossa soberania. E é sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje, então já peço que você se inscreva aqui no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos e dá essa força para o canal novo aqui, para o seu amigo que está iniciando agora no YouTube, beleza? Para a gente contextualizar um pouco esse acordo, né? Por incrível que pareça, né? Ou não, para alguns nem tanto, esse acordo está para sair há mais ou menos 25 anos. 25 anos para cá, todos os governos brasileiros, independente da linha política, independente do partido, independente da opinião, independente da ideologia, todos eles tentaram colocar para frente, colocar na prática esse acordo com a União Europeia. FHC começou tentando, não conseguiu. Lula 1 e 2 tentou. Dilma, Temer, Bolsonaro e agora Lula 3 tentando. E ao que tudo indica, esse acordo está muito próximo de ser concretizado e de ser colocado na prática. Isso diz muito sobre as forças políticas que dominam o Brasil. Todas elas, apesar de muitas divergências, olham com bons olhos para um acordo que pode destruir a nossa indústria. Eu vou desenvolver isso melhor aqui ao longo do vídeo. Mas basicamente, o que é esse acordo de livre comércio? Um acordo de livre comércio basicamente é um acordo no qual os países zeram as tarifas de importação e exportação sobre os produtos. Então, por exemplo, no caso do Mercosul e União Europeia, nós iríamos exportar nossos produtos para a Europa com tarifa zero, fazendo com que os nossos produtos cheguem de maneira mais barata na União Europeia e vice-versa. Produtos produzidos na União Europeia chegarão de maneira mais barata no nosso mercado sul-americano. Isso pode se parecer muito positivo, ainda mais para aqueles, eu tenho muitos colegas próximos que pensam dessa maneira, que acham muito bacana você ver o país, o nosso Brasil, tendo um prestígio nas relações comerciais, fechando grandes acordos com países que são respeitados no mundo inteiro. Mas a gente tem que abandonar um pouco essa lógica de achar que o Brasil está no caminho certo só porque a gente está se aliando e intensificando parcerias com países respeitados. A gente tem que olhar para o interesse nacional. E o interesse nacional não está sendo contemplado dentro desse acordo. Como eu expliquei, basicamente, no acordo de livre comércio, você abre completamente o seu mercado para produtos estrangeiros. E aqui começam as coisas a ficarem um pouco complicadas. Se a gente olha para a produção brasileira e para a produção europeia, a gente vai reparar que tanto no Brasil e outros países sul-americanos, o que mais se produz são produtos commodities, produtos de baixo valor agregado, como, por exemplo, soja, milho, minério de ferro, petróleo bruto. Enquanto na Europa o que se produz e o que se exporta, diferentemente daqui na América do Sul, são produtos tecnológicos, com alto valor agregado. Então a gente está falando de eletrodomésticos, de carros, de produtos farmacêuticos. São produtos que têm muito mais valor, são muito mais tecnológicos e que, uma vez que vão adentrar no nosso território, vão competir diretamente com um pouco de indústria nacional que a gente tem. Esse acordo ele é a síntese máxima de uma relação desigual de comércio que se repete no Brasil desde os tempos coloniais. Todos os países subdesenvolvidos têm uma característica em comum, ou quase todas, né? Que é, basicamente, você ser especialista em produzir produtos de baixíssimo valor agregado, enquanto importa produtos tecnológicos. E esse acordo é basicamente um aprofundamento dessa relação desigual. O Brasil vai estar abrindo porta para continuar por mais décadas e décadas e décadas essa relação desigual no qual nós vamos continuar produzindo commodity para poder exportar, enquanto importamos produtos tecnológicos de alto valor agregado. E aqui entra um ponto. Os produtos de baixo valor agregado, como soja, milho, eles tendem a depreciar o valor ao longo do tempo, a se desvalorizar ao longo do tempo, enquanto os produtos tecnológicos produzidos pelos europeus tendem a se valorizar ao longo do tempo, incrementar valor, ficarem cada vez mais caros. Ou seja, o nome disso é deterioração dos termos de troca. Nós vamos produzir produtos que vão se desvalorizar, enquanto vamos importar produtos que vão se valorizar. E esse acordo abre brecha exatamente para a gente aprofundar esse tipo de relação, que é histórica no Brasil. Como eu falei, a grande consequência é que a gente vai ver empresas europeias se instalando no Brasil com mais frequência, enviando produtos para o Brasil com mais frequência, produtos esses que vão competir diretamente com um pouco de indústria que o Brasil ainda tem. A gente é um país que não concluiu a nossa etapa de industrialização. A gente era um país agrário até 1930, a partir de 30 e até a década de 80 a gente iniciou um processo de industrialização muito lento e com muitos obstáculos, e depois disso, a partir da década de 90, coincidentemente ou não, mesma época no qual nós começamos a querer fechar esse acordo de livre comércio, a gente se desindustrializou, priorizando exatamente relações comerciais, no qual nós vamos nos especializarmos em exportar commodities, enquanto importamos produtos tecnológicos. Exatamente aquilo que esse acordo de agora está prevendo. Só que qual é o problema? Todos os países do mundo que são desenvolvidos hoje, qualquer país, você pode pegar qualquer país que é desenvolvido no mundo hoje, nenhum deles chegou onde chegou produzindo e exportando aquilo que nós produzimos e exportamos, commodities. Nenhum deles.
todos eles olharam com muita atenção para um processo minucioso e autêntico de industrialização. Porque a indústria é o ramo da economia responsável por agregar valor na produção, gerar mais empregos e gerar empregos mais qualificados. Tudo isso são características primordiais para você ser um país desenvolvido, para você ser um país que está buscando o desenvolvimento. Só para a gente tentar enxergar isso, visualizar isso de maneira mais clara. Quando a gente fala de uma indústria do setor de petróleo, por exemplo, para poder explorar petróleo, a gente precisa de uma empresa que consiga criar uma plataforma de petróleo offshore para poder explorar, de uma indústria marítima que possa transportar o petróleo do mar para o solo, para a terra, serviço portuário muito bem feito para poder receber essa produção de petróleo vindo do mar. Você precisa de uma refinaria para poder transformar esse petróleo em outros derivados, como lubrificantes, óleo de motor, gasolina, diesel, etc. Então, olha como que a indústria é um setor da economia que consegue puxar vários outros setores juntos, gerando mais emprego e mais valor na produção. E se a gente olha para o cenário global hoje, os países estão olhando com cada vez mais atenção para os seus núcleos estratégicos, para as suas indústrias estratégicas. A gente vê lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Donald Trump falando em reindustrialização, trazer as indústrias americanas de volta para o país dele, por meio de tarifas, por meio de políticas protecionistas. E o Brasil vai na contramão desse processo, adotando um tipo de política clássica dos anos 90. Década que, inclusive, tinha características do auge do neoliberalismo, auge da globalização. E a gente está falando agora, 2025, de uma época pós-globalizada, de uma época pós-neoliberal. E o Brasil, com seus diferentes grupos políticos, por meio do seu atual governo, por meio da sua diplomacia, correndo atrás a todos os custos de um acordo de livre comércio, que é clássico da década de 90, de uma outra década, completamente diferente dos tempos atuais. Esses são os pontos meio que estruturais por trás desse acordo, para a gente entender já de antemão como que ele pode ser muito prejudicial para a nossa indústria, para o nosso desenvolvimento e para a nossa soberania. Agora eu vou entrar em pontos específicos que estão descritos nesse acordo para a gente ver como que a situação é muito pior do que parece. O que o pessoal que defende esse acordo de livre comércio está falando por aí? Beleza, o que eles estão falando não vai ajudar muito na nossa produção industrial, mas vai ajudar na nossa produção primária, na nossa produção de commodities. Por quê? Porque nós exportamos muito para a União Europeia alimentos, carne, soja, milho. Então, não vai ajudar a nossa indústria, mas vai ajudar esse setor agrícola especificamente. Até iria, se não fosse essa cláusula que tem aqui no acordo, que prevê que, preste atenção, se houver um aumento de exportações de alimentos agrícolas em mais do que 10% para a União Europeia, ou seja, se as nossas exportações para a Europa aumentarem mais de 10%, os europeus têm direito de iniciar uma investigação, suspender ou paralisar o acordo. Ou seja, a ideia é a gente conseguir exportar cada vez mais para os europeus. Mas se essa exportação passar e aumentar mais do que 10%, os europeus vão ter direito de paralisar o acordo, fazendo com que nós voltemos a entregar produtos para eles com tarifa, sem a contrapartida de importar com tarifa. Ou seja, só nós vamos ceder nesse caso. Se aumentar em 10% as exportações, eles vão voltar a cobrar tarifa sobre os nossos produtos, enquanto nós não vamos ter direito de voltar a cobrar tarifa no produto dele, nos produtos tecnológicos que eles exportam para a gente. Então aqui já cai por terra aquele argumento de que, bom, não vai ajudar a indústria, mas pelo menos vai ajudar a agropecuária e a produção agrícola brasileira. Se não fosse esse acordo, talvez, mas esse ponto está previsto aqui no acordo e ele é muito negativo até para os produtores do agro brasileiro. Aqui é curioso ver que a gente vê até mesmo uma medida protecionista por parte dos europeus. Ou seja, com medo de ocorrer uma inundação de produtos agrícolas brasileiros no mercado europeu, competindo com o produto europeu, eles vão lá e colocam uma barreira. Se subir mais que 10%, eu não vou mais, eu vou botar tarifa de novo. Não quero o produto de vocês aqui. Outro ponto muito negativo é que se a gente puxar a estatística e a pauta de comércio entre o Brasil e a União Europeia, a gente vai observar que 98% das importações brasileiras sul-americanas de produtos da União Europeia são produtos da indústria. Ou seja, aqui mais uma vez confirma aquilo que eu falei anteriormente. Nós amplamente importamos produtos tecnológicos, produtos industriais, enquanto amplamente exportamos produtos de baixíssimo valor agregado. Tudo isso, quem está falando, não sou só eu não, tá? Eu vou aqui puxar uma frase do ministro da Economia do governo Lula, Fernando Haddad, sobre exatamente esse acordo. O Haddad disse em um evento em Paris, em março, abre aspas, quando você olha do ponto de vista meramente econômico, não salta à vista uma grande vantagem para o Mercosul.
teve lá salvaguardas, mas se você perguntar para qualquer diplomata brasileiro se tem uma vantagem econômica explícita que efetivamente representa um salto para a nossa neoindustrialização, você não vai encontrar nenhuma cláusula que garanta isso. O Mercosul também, se fizer a conta mais mesquinha, vai encontrar uma série de razões para não fazer, para não agregar, para não somar com a Europa. O que o Fernando Haddad está dizendo aqui, basicamente, do ponto de vista da neoindustrialização, do setor industrial, os únicos beneficiados aqui são os europeus, porque nós não vamos ganhar nada na nossa indústria com isso. Pelo contrário, nós vamos nos especializar em produtos que nós já exportamos para a Europa, que são produtos commodity. E por que isso torna mais grave quando a gente olha para o cenário político global? É que a Europa está passando por uma crise econômica, fiscal, diplomática enorme, enorme. A gente teve já na França a deposição de 2 primeiros ministros do ano passado para cá. O atual presidente da França está quase caindo por pressões políticas e pressões populares. Quando a gente olha para a Alemanha, que é o grande polo econômico da Europa, ela já teve uma queda do seu primeiro-ministro no início desse ano, ou final do ano passado, e é uma economia que está em recessão, está quebrada, não cresce mais. E aí, quando a gente olha para o acordo de Mercosul-União Europeia, o que a gente está vendo é que esse acordo vai favorecer a recuperação econômica dessas empresas europeias, recuperando e impulsionando o seu vigor no mercado sul-americano. Basicamente, o Brasil e a América do Sul estão abrindo o mercado cada vez mais para que as empresas europeias do ramo industrial se fortaleçam, saiam dessa inércia que eles estão, saiam dessa crise econômica que eles estão. E aqui, mais uma vez, trata-se de um acordo desigual, porque nós não vamos ganhar nada do ponto de vista do desenvolvimento, ainda vamos estar ajudando a União Europeia a recuperar um prestígio que ela perdeu, a recuperar uma força econômica que ele perdeu. E aqui, entrando mais especificamente na questão diplomática, a gente olha o Brasil atuando como um ator internacional que não vai estar servindo para fazer grandes mudanças na ordem internacional, para se enxergar dentro de um novo mundo cada vez mais complexo. Não, o que ele está fazendo é recuperando antigos atores que estão em crise, adotando políticas econômicas antigas, passadas, ultrapassadas, que não são mais suficientes para você desenvolver o país a partir de um mundo incerto, inseguro e protecionista como o mundo de hoje. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Tentei trazer uma perspectiva crítica em torno de um assunto que no mainstream, nas pessoas, no meio convencional da imprensa e da opinião pública, a gente não vai acompanhar, mas que é importante a gente ter em vista, porque estamos falando do interesse nacional, estamos falando do desenvolvimento do nosso país, que está sendo colocado em risco por meio desse acordo. Então é isso, mais uma vez, relembrando vocês para se inscreverem aqui no canal, curtir o vídeo, compartilharem e ficarem atentos aqui que toda semana tem vídeo. Um abraço, fui!